Glória a Deus, aleluia, porque Ele vive. Que coisa boa, né? Os hinos da harpa cristã são os verdadeiros hinos que alegram a nossa alma, né? Eu vinha pensando aqui no caminho sobre uma palavrinha que nos marcou a nossa vida, a nossa história, presbítero irmão Arisvaldo. A palavra chama graça. Eu vinha pensando sobre a graça. Essa graça foi tão maravilhosa que fez com que nós tivesse a adoção de filhos e fazer parte do reino dos céus, né? O que os irmãos podem expressar aí um pouquinho sobre a palavra graça, presbítero Arisvaldo? O que o senhor entende? Para mim, a palavra graça, no meu entendimento, é a esperança viva, é a saída, é a alegria absoluta, é a salvação da vida do homem, é prazer na alma, no espírito e na carne. É tudo. Para mim é tudo. A graça que nos foi feito, nos dado, nos alcançado. Jesus conta uma parábola muito interessante sobre o convite das bodas, que ele enviou o seu convite aos seus convidados e eles rejeitaram. Um tinha um campo, outro estava casando, não pôde ir, e outro tinha umas juntas de boi para experimentar e não pôde ir. Aí quando voltou, o servo falou para o seu senhor, Jesus contando essa parábola, ele disse assim: não, traz então, vai pelos campos, pelos valados, pelas as vielas e traz para mim os mancos, aleijados, enfermos, para que a minha casa se encha. E aí eu entendo que então nós fomos alcançados, porque naquela parábola os mancos, aleijados eram os gentios como nós, e por adoção alcançamos o reino dos céus. Com certeza, pastor. O senhor falou aí, entre linhas aí, tudo, quase, né? Vou resumir assim, graça é tudo. É tudo, né? O Senhor Jesus Cristo manifesta nas nossas vidas pelo teu Santo Espírito, né? É, verdade. Graça, favor e merecido. Nós não merecíamos essa graça. Verdade. Quando Paulo expressa aos Efésios, se não tiver falha em minha memória, 2:8, ele disse assim: porque vós sois salvos pela graça e por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Exatamente. Então a graça, igual o nome da rádio aqui, graça e paz, né? É expressar a graça de Cristo em nossas vidas. Exato. Por ter obtido a reconciliação por intermédio dele na cruz do Calvário, unindo-se os dois povos, ou seja, de um lado os judeus, do outro os gentios, que nós éramos, pode dizer, como diz, filhos bastardos, né? Sem ter o conhecimento dessa graça, quando Paulo disse assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Cristo na nossa transformação. Por quê? Porque nós cremos nessa graça redentora e salvadora que se chama Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade. Querido presbítero irmão Arisvaldo, vamos deixar aqui, irmã Carmen, aberta aos irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook. O que você acha também da graça? Digite para nós, mande para nós, que nós vamos ter o carinho de ler aqui durante a programação, né? O que você entende, né, Mancar? É verdade. E o presbítero irmão Arisvaldo, ele fez uma colocação ali extremamente importante, é que ele falou sobre quando nós alcançamos essa graça, nós tem que resplandecer essa graça em nós. Ou seja, uma vez alcançado pela graça, tem que ter esse sinal acompanhando da graça na vida da pessoa. Porque se ele recebe a graça, mas não tem um sinal, então logo o sinal que eu quero dizer é assim:
resplandecer a luz, que Jesus mesmo disse, que nós somos luz, né, da terra, somos sal do mundo, luz da terra. Então assim, uma vez alcançou graça, é obrigado pela Bíblia resplandecer essa graça. Se não resplandece, tem algo errado aí. Se uma vez salvo e não resplandece a graça, tem algo errado. Pela Bíblia, né? O que a senhora diz, irmã Carmen? Depois já está com a senhora aí para seguir, né? É verdade, pastor. Aí, como se diz o presbítero Arisvaldo e o pastor Osivan, eles já falou tudo. Tudo está aí dentro. A graça é isso aí. Como se diz, vamos supor um exemplo. O Cícero estava daquelas condições, né, que você acha que ele estava ali, que o médico falou que podia até que ficar na mesa. Certo. E ali ele parou, ele infartou e ele hoje está bem, né? Está ali, né, para testemunhar. Isso aí é a graça de Deus, né? É a graça. Né? Interessante que até então, Pedro, ele ficou meio confuso quando Deus alcançou os gentios. Tá lá em Atos Apóstolos, Deus mandando ele na casa de Cornélio. Ele ficou meio assim, quando Deus deu a visão do lençol amarrado pelas 4 pontas. E disse, o próprio Deus falou para Pedro, falou, não te trate de impuro aquilo que eu santifiquei. Ali está representando realmente os gentios, que para os judeus nós era impuro, e aí Deus santificou. Então assim, Paulo vem para um concílio com Pedro em Jerusalém e começa a querer, mas aí depois os irmãos vê que Deus havia confirmado através do batismo com o Espírito Santo, que é incontestável, assim como os judeus foram batizados no Pentecostes, os gentios também foram. E aí não houve contestamento mais, para a glória de Deus. E o Espírito é o mesmo e selado pelo mesmo Senhor, né? Exatamente, que coisa linda. Ou seja, interessante que os judeus é muito apegado na circuncisão, e aí vem Jesus deixando por terra a circuncisão. Aí Paulo entende muito bem isso, fala, agora Jesus alcançou tanto o incircunciso como o circunciso. Se ele acreditar na graça, olha que coisa maravilhosa, vai além da racionalidade humana a graça, né? Na verdade aí, pastor, a graça derrubou todas as barreiras. Derrubou, todas, irmã Carmen, todas as barreiras. Amém, irmã Carmen. Rosivan, aqui está o Edson Soares, está aqui, eita glória a Deus. Que bênção, que bênção. Também Lúcia Maria, a paz do Senhor, cheguei. A paz do Senhor, irmã Lúcia, Deus abençoe. Cícero também está aqui, a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Companheirão, irmão Cícero, hoje eu não quis vir aqui no estúdio, né? Irmão Cícero, a paz do Senhor, Deus abençoe, nosso abraço, nosso carinho, tanto aí também por irmão Edson, Deus abençoe, irmã Lúcia, aos irmãos, irmã Luísa, aos irmãos que estão nos assistindo aí, e também aqueles que estão a rádio nos ouvindo, Deus abençoe ricamente os vossos corações. Vamos pedir o presbítero Arisvaldo, já que está aqui, vamos aproveitar, vamos aproveitar, claro. Fazer uma oração para nós aqui, né? Mesmo, e nós nem orou aí. Então vamos fazer essa oração aqui. Misericórdia, tem que começar com a oração, né? É verdade. Amém. Eu saudo a todos os amados ouvintes, irmãos, na grandiosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E vamos orar ao Senhor, porque sem oração, Paulo diz, orai sem cessar. Em todo instante, nós temos que estar vigilante e orando e buscando a face do Senhor. Soberano eterno Deus, sou grato a Ti por mais uma vez, obrigado, por esse dia maravilhoso que Tu nos concedeste. Muito obrigado, e de termos chegado aqui, Pai querido, nesta rádio, verdade, para falar, Senhor, do Teu imenso amor. Muito obrigado, para falar, Jesus, Pai querido, daquilo que o ser humano só consegue alcançar em Ti. Sim, só Jesus. Consegue alcançar pelas Tuas misericórdias e pela Tua bondade, Senhor. Muito obrigado, que o Senhor Jesus. Possa, através do Teu Espírito Santo, confortar, consolar cada coração que está ouvindo esta rádio, onde ele deve estar chegando.
E que as Sim, bênçãos do Jesus. Senhor possam estar sobre os teus filhos, suas filhas, sobre os amigos, aqueles que estão ouvindo essa palavra de oração. Continue abençoando ricamente, Pai, a cada um, indo de encontro à necessidade de cada um, para que o teu nome continue sendo glorificado. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças Pastor, a Deus. vamos ouvir um louvor? Vamos, Com irmã Karen. Isadora Pompeia. Vamos, com muita alegria. Vamos lá. Bênçãos que não tem fim. Bênçãos que não tem fim? Tá. Eu vou preparando aqui. Glória a Deus. E eu vou mandando os alô aqui para os irmãos que estão conosco, né? Ver se eu encontro aqui. Reconheço que oro tão pouco e quanto preciso contigo falar. Tenho gasto meu tempo envolvido. Mandar um alô ali também para a irmã Antônia França, sua família. Quando esqueço de ler, Prontinho, irmã Carmen. Tá Já tá prontinho? no jeito já. Vamos. Pode rodar? Pode rodar. Vamos. Não, peraí. Saiu errado aqui. Peraí. É as bênçãos que não tem fim. Bênçãos que não tem fim. Isso mesmo. Nós vamos mudar aqui que vai dar certo. Só mais um pouquinho. Esperar a internet. feridas que existem no meu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Uma coisa eu posso saber. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Dois, três, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos
você. Glória a Deus, aleluias. Bênçãos que não tem fim, né? São tantas bênçãos que a gente recebe. Nós só tem gratidão a Deus, né? Por tudo, por todas essas bênçãos aí. Porque cada dia é uma bênção diferente em nossas vidas. Graças a Deus, irmã Carmen, é isso mesmo. Cada dia uma bênção especial na nossa vida. E de bênção em bênção é que nós vamos indo, né? Assim também como de lutas em lutas. Crente também não pode Passa ficar por sem lutas. luta, né? Existem bênçãos específicas na área sentimental, na área natural, na área espiritual. Assim também como tem lutas nessas áreas, né? É verdade. Agora, interessante que dizendo sobre luta é que parece contraditório na raciocínio humano, mas Deus usando Paulo para escrever, me parece que em Romanos, tem de grande gozo quando passardes por tribulação, que quer dizer luta, né? Porque o sentido da luta, Tiago vai dizer que essa luta Deus ele permite na nossa vida na finalidade de nos deixar aprovado, né? A gente tem que entender, eu já disse aqui na rádio, volto a dizer, irmã Carmen, que existe uma diferença entre luta e tentação. Tentação não vem de Deus, é totalmente do diabo. Agora, a luta, Deus permite ela, porque a finalidade da luta é você ser aprovado. Agora, a finalidade da tentação é te destruir mesmo. É para destruir. A tentação vem para destruir. Agora, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus, assim como aconteceu com Paulo naquela hora que repreendeu o espírito que estava na vida daquela jovem adivinhando, para poder a gente saber o que é luta e o que é a tentação, né? É fácil. Tendo o Espírito Santo é muito fácil de saber. A gente aí tem discernimento, né? Tem que ter o discernimento, né? Do que é certo e do que é o errado. Exatamente. Mas é isso, irmã Carmen, para a glória de Deus. A irmã Lúcia Maria está aqui falando, é verdade. Glória a Deus, está confirmando aí, né? É verdade. Nós está tendo uns travamentos aos irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, vai nos suportando aí, porque esse travamento sempre teve, na verdade. Mas nós também estamos gravando e depois vamos disponibilizar no YouTube sem travamento, mas só depois, né? Porque é uma gravação. Os irmãos também podem pedir um hino aí, né? Exatamente. Eu tenho um louvor aqui, vamos, presbítero Arisvaldo, o senhor tem um louvor na mente aí que o senhor gosta, um louvor aí que o senhor quer pedir para rodar para esse povão que está nos assistindo, nos acompanhando? Presbítero Arisvaldo, fique à vontade. Se o senhor tiver na mente algum. Gerson Rufino, vamos pôr, ué. O senhor sabe, o senhor lembra qual que é o louvor? O nome do louvor? Prossiga, parece. Prossiga, vamos ver aqui agora. Vamos atender aqui, nós pedimos... Então, Gerson Rufino... Prossiga, tem mesmo esse louvor. Tem. Então, vamos ouvir. Prossiga, nós vamos ouvir, a pedido do nosso querido irmão presbítero Arisvaldo, que está aqui presente juntamente conosco, 20 horas e 46 minutos, no programa das Intercessoras do Reino, pela Web Rádio Graça e Paz, a Rádio do Povo de Deus. Nós vamos ouvir Gerson Rufino, Prossiga. Deixa eu ver, esse aqui tem que ser um que... muito bem, tá certinho, é isso mesmo. Vamos lá, para a glória de Deus. Nós vamos ouvir, o senhor oferece aí para todos que estão na escuta, né, meu irmão? Para a glória de Deus. Nosso irmão está oferecendo para todos os irmãos que estão na escuta. Quantas vezes, filho meu, tu tens chorado à beira do caminho? Você diz, eu não aguento mais a prova, alas que eu te esqueci. Olhos tristes, coração
Glória a Deus, aleluia. São exatamente 20 horas e 50 minutos. Que hino lindo, hein? É verdade. Maravilha, maravilha. Muito bom, né? Tem hinos que confortam a nossa alma. O hino, ele serve como bálsamo, vamos dizer assim, né? Ele serve como alento, serve como anestesia, anestésico. Na hora que a pessoa precisa passar por uma cirurgia, a irmã Carmen entende isso mais do que nós que estamos aqui. Sabe que o paciente precisa de receber uma anestesia conforme a cirurgia, porque conforme o tipo de cirurgia ele vai sentir tanta dor que ele pode até também vir a óbito, né? O corpo pode não resistir ali às dores, e a anestesia ela existe para isso, para inibir o cérebro receber a informação da dor. Então o que acontece? No mundo espiritual também não é diferente. O louvor, ele serve como anestesia, principalmente quando Deus está tratando com a palavra. Por isso que geralmente vem o louvor e depois a palavra, que é justamente anestesia para depois vir o corte. Pra gente é uma analogia aqui que eu estou fazendo. Me veio, eu nem estava pensando em dizer isso, né? Mas é uma analogia muito certa, sabe? Muito certa. Muito certa, né? Preparando exatamente. Mesma coisa que o corpo necessita dessa anestesia, Certo. nós necessitamos de Deus. Exato, É. exato. Nós não Verdade. assim, é Ele que nos fortalece. É Ele verdade. que nos fortifica. É verdade. Então, é a mesma coisa da corça, quando sente o cheiro das águas, né, pastor? Ela corre ela anseia, né, a pelas quilômetros, correntes de água, e assim. Quilômetros ela sente o cheiro. É verdade. Então, assim somos nós. Refrigerar, ela tem uma necessidade, né? E o homem, quando ele não entende isso, quando o ser humano não entende que a palavra de Deus é a solução para a alegria no ser, ele vai até a loucura, procurando entorpecentes, coisas listas, ilícitas, para poder trazer essa alegria. E o mundo não entende, sabendo que aí eles ficam desorientados, procurando em algum lugar encontrar essa alegria, nutrir essa necessidade. E não consegue. Aí a pessoa trabalha dia e noite para tentar enriquecer, achando que está ali nas posses, e depois não tá, descobre. Os que conseguem obter posse vai descobrir que não tá. Outros nas drogas, né? Como eu já disse aqui, porque existe drogas lícitas e ilícitas, né? Prazeres aí, então, e aí vai descobrir que tudo isso não é o suficiente para trazer alegria. Por isso Jesus disse, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus está dizendo, eu tenho esta alegria que você precisa no seu ser, aí dentro da sua alma, que é a sede das emoções ali, precisa, assim como o corpo, ou a corça, como a senhora disse aqui, irmã Carmen, precisa lá da água para poder sobreviver. Nós também precisamos da palavra. Por isso Jesus vai dizer para Satanás lá, quando estava sendo tentado no deserto, não só de pão viverá o homem. Jesus está dizendo, assim como o pão é necessário, assim também a palavra. Olha aí, do mesmo jeito, eu ainda digo mais, que a palavra de Deus ainda vai além do pão natural. Tem mais necessidade que o pão natural, hein? É verdade. Tanto é, pode dizer, meu irmão. Acho que eu ia falar a mesma coisa. Isso lá sobre Moisés, não, né? No... Eu lembrei de Moisés os 40 dias. 40 dias, mano, cara, sem comer e sem beber. Ou seja, aí tá justificativa. É uma analogia que eu tô tendo, que ela sobrepõe o pão natural à palavra de Deus. Porque se Moisés não tivesse na palavra de Deus, qual é o homem que vive 40 dias sem nutrir, sem comer, né?
Pode dizer. O senhor falando aí do pão, o Senhor Jesus Cristo já fez a comparação também. Já do fez. Pão. Verdade, do né? pão material, ele falou, mas eu sou o pão vivo. Que desceu do céu. Exatamente, Evangelho de João, tá escrito isso mesmo. É isso aí, Mancai, pra glória de Deus. Melhor coisa é estar na mão do Senhor, né? É o toque do Senhor. Lugar melhor. Eu já vi alguns pastores pregando e eu vi já pastores falar assim que que o vaso quebrou, que o oleiro quebrou o vaso. Isso. Aí eu vejo irmão olhar para outro irmão e falar assim, cuidado, hein? O oleiro te pega, ele vai te quebrar, mas na verdade ele não foi quebrado, né? Não foi o oleiro que quebrou, ele se quebrou na mão do oleiro, mas ele se quebrou num lugar muito, muito essencial. É verdade. Do oleiro. Na mão do oleiro, né? Justamente. E na mão do oleiro é tão bom, mesmo se quebrando, estando na mão do oleiro, é tão bom assim, Mancai, mas o raciocínio da senhora é tão profundo que ele tem condição de retornar, se levantar novamente para a glória de Deus. Aí eu só fico imaginando ali, né, o oleiro, né, preparando aquele, ajeitando tudo, e ele vai trabalhando, ele não trabalha por fora, ele trabalha de dentro por fora. E tem que ficar do jeito que ele quer. Né? Do jeito que ele quer. Isso é perfeito. Exatamente. Né? E cada vaso, às vezes, tem as suas curvaturas em particular. O que eu quero dizer com isso? Cada irmão tem a sua chamada no reino de Deus em particular para desenvolver. Essa é uma grande verdade. É lindo o que Deus faz, né? É verdade. Maravilhoso. Isso aí não tem, né? Glória a Deus. Só Jesus mesmo. Mancai, então, nós temos aí o louvor. Vamos lá? Antônia Gomes. Fala, Deus. Esse louvor é lindo, né? Então, os irmãos que estão em casa, ó, presta atenção na letra desse louvor. É lindo demais. Nós oferecemos a todos vocês que estão nos assistindo, posteriormente vai nos assistir também, está aí pela rádio. Deus abençoe, em nome de Jesus. 20 horas e 58 minutos, aqui no horário de Brasília, no programa das Intercessoras do Reino. Se estás me ouvindo, vem falar comigo, pode ser baixinho, que ouço, quebra esse silêncio, fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder com fogo. Fala, Deus, basta só uma palavra. Fala, Deus, que a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou, todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada, tem vida. Teve vida na morte de Lázaro. Deus está dizendo que tem gente recebendo vida. Tenha vida em nome de Jesus Cristo. Recebe vida aí. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando, tem vida. Vou sair daqui quando responder
com fogo. Fala, Deus, basta só uma palavra. Fala, Deus, que a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada, tem vida. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando, tem vida. Não importa o que estão falando, tem vida. Tem vida. Glória a Deus, aleluia. Lindo louvor. Que louvor Pastor. tremendo. Eu senti a glória de Deus. Pastor. Aqui. Sim, minha irmã. Para as pessoas que estão em casa e os irmãos que estão em casa, que Certo. recebeu aquela notícia assim, um exame médico, ou foi no juiz, ele falou que não tem jeito, que Certo. Para que resolver a causa. para resolver a causa, ou talvez um emprego que não está conseguindo. Qual é a sua palavra neste momento? Tem uma palavra de Deus ao teu coração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 7, por ali em diante, está escrito assim, Mancarne: se o teu filho te pedir pão, você não dará uma pedra. Assim, sendo Deus, saberá dar boas coisas aos seus filhos. E vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos. Voltando no começo dessa passagem: pede e recebe, bate e abre, busca e encontra, porque aquele que bate vai abrir mesmo. Resumindo, oração e súplica. E vou dizer, tem uma diferença entre oração e súplica. A oração é um diálogo com Deus, e súplica é você apresentar diante de Deus um meio legal. Só que nós não temos um meio legal. Sabe qual é o meio legal? Vou dizer um exemplo. É você apresentar a palavra de Deus. Esse é o meio legal. Lembra, o rei Ezequias estava para morrer? Virou para a parede e fez uma súplica, dizendo, apresentou a Deus um meio legal, que é uma súplica. Disse assim: Senhor, eu tenho andado reto diante dos teus olhos. E Deus disse para Salomão escrever: ata ao teu pescoço a benignidade e a bondade, pois achará graça diante dos olhos de Deus e dos homens. Ezequias sabia disso. Usa um meio legal dentro da palavra de Deus, que é o único meio legal, dizendo: Senhor, lembra de mim, que eu andei reto. Ezequias está dizendo: eu sei que o Senhor vela pela sua palavra. Então, se eu andei reto, eu tenho graça diante dos teus olhos. Socorre-me. Esta é a palavra que eu tenho para cada coração que está enfrentando algum problema. Glória a Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso, né? Amém. É a palavra. A palavra é boa, né? A palavra é vida, é viva, é renovo, é restauração, é alimento, é tudo. É como a graça que eu disse. E para nós edificar mais ainda, presbítero Elisaldo, você tem um testemunho para contar aqui? Uma experiência vivida, né, Mancarne? É. Que bom. E daqui a pouquinho também nós vamos já soltar ele, que o presbítero irmão Arisvaldo tem
palavra de Deus e 1 hora para ele aqui no programa é tranquilo. Glória de Deus. É muito bom estar falando das coisas que só o Senhor faz. É como verdade. esse hino aí, tem vida. É lindo. E vida com abundância na presença do Senhor, né? Eita, glória, é verdade. Paulo disse assim: não sou eu que vivo agora, mas Cristo vive em mim. Então o importante é estar na melhor companhia do Espírito Santo do Senhor, que nos consola, que nos edifica na presença do Senhor e nos exorta para termos vida na presença do Senhor. Glória a Deus. Se eu for falar aqui, tem muitos testemunhos. Certa feita, numa festividade que nós fomos em Pires do Rio, eu era jovem ainda e eu tinha uma sinusite muito atacada, e tinha as horas que ela mais manifestava, era no decorrer ali das 11 para meio-dia, bem na hora do almoço. Era as horas que mais atacava, assim, na minha fronte, minha cabeça ia fechando de uma certa forma, que era uma dor muito intensa. E eu orava a Deus, porque eu cria, como o Paulo falou, eu criei, por isso falei. E nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para curar e para libertar. E ali naquela festividade, foi logo, o sinal foi bem na hora do almoço mesmo. Quando nós íamos servir, antes mesmo de eu pegar o talher, o prato, eu estava na fila. Aí de repente, vocês veem como é que é o agir de Deus. Quando Deus fala, tá falado. Ele é soberano e ele assume toda a responsabilidade. Porque ele é tremendo para fazer o milagre. E ali, quando eu peguei o prato, e outra coisa também, ratificando aqui, refrigerante eu não podia nem ver na minha frente, porque me atacava mais ainda quando eu tomava essa dor de cabeça. Falar de sinusite, que muitos falam, né? Mas é dor de cabeça do mesmo jeito, muito terrível. Aí o que acontecia? Quando eu servi ali, sentei na mesa, passou-se ali, o irmãozinho passou servindo refrigerante, uma coca ali. Eu falei, vou tomar essa coca. O menino despejou ali num copo, tomei, almocei, tranquilo. Aí quando chegou o culto da tarde, a tarde da benção lá, eu tranquilo esqueci. Da dor de cabeça não chegou. Aí quando caiu a ficha assim, vamos dizer, eu vi que Deus havia feito o milagre e havia me curado ali naquela festividade. Hoje já aproximadamente quase 25 anos. Nunca mais essa dor me atacou. Nunca mais. Irmãos, eu digo uma coisa: se você botar a sua fé no Senhor, se você acreditar, Deus faz isso e muito mais. Porque isso aqui é uma coisa simples para muitos, mas para mim, como me atormentava aquela dor, foi um alívio tremendo. E eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito e continua fazendo na minha vida, nas vossas vidas. E creia que Ele é soberano, médico dos médicos, Senhor dos senhores, para fazer tudo através daquele que espera nele e confia nele. Ele faz todas as coisas para o nome dele ser glorificado. Amém. Glória a Deus. Lá em Mateus 7,7 fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se. Ou seja, quem está orando, pedindo, buscando, recebe. Agora é claro, tem que estar dentro da palavra. Dentro da palavra. Dentro da palavra. Se alguém quer receber fora da palavra, Deus não tem compromisso. Porque Ele vela por ela. O que Jesus disse
Jesus diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo que quiser e vos será feito. Então é uma mão de... Aí tem uma mão dupla, né? Uma via verdade. de mão dupla, né? Tem muita gente que eu costumo sempre dizer: eu quero receber, quero. Mas analisa, vê se a palavra tá. Se a palavra tá, aí você pode partir pra cima e que a coisa acontece. É a graça, né? É a graça. É porque Deus vela pela palavra, né? E aí ele vê a palavra e fala: não, acontece mesmo, porque tá dentro da palavra. Quando Paulo fala aos Filipenses, pastor, Certo. ele fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, É verdade. abundantemente, Verdade. além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera. Meu Jesus, então é desse jeito. Ele faz mais ainda do que pensamos ou pedimos. É verdade. E Paulo também escrevendo ao Romanos, eu não esqueci, ele está dizendo assim, eu esqueci o capítulo, mas o versículo ele está dizendo também que às vezes nós nem sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede a Deus com gemidos inexprimíveis para que nós possamos alcançar aquilo que é necessário. Verdade. Né? Então é tremendo demais. Ou seja, se você estiver dentro da palavra, meu irmão, você que está... É claro que agora tem algumas variantes. Por exemplo, vamos usar um exemplo. Você que está com processo na justiça e precisa alcançar uma bênção de Deus. Agora, existem algumas variantes. Uma, por exemplo, irmã Carmen, já que nós estamos na palavra, até esse dia eu estava falando com o presbítero irmão Arisvaldo sobre essas variantes. Uma, por exemplo, que eu posso citar, existem várias variantes. Uma, por exemplo, é o tempo de Deus para acontecer. Por exemplo, quando os discípulos viram um cego de nascença, lá em João, disse: Senhor, foi o pai ou ele que pecou? Aí Jesus disse: nem ele nem o pai, mas isso para manifestação da glória de Deus. Ou seja, houve um tempo específico para manifestação da glória de Deus. Então, mas que jeito que a gente vai descobrir isso? É você tendo intimidade novamente com o Espírito Santo para saber qual é a variante que está aí no seu lugar. Agora, Paulo, por exemplo, tinha um espinho na carne que ele orou a Deus e Deus falou, claro, não, a minha graça te basta, e o espinho vai continuar. Então assim, a gente precisa entender essas coisas também, essas variantes que existem aí, e uma delas é o tempo de Deus, o momento certo, para qual é a finalidade. Então servir a Deus tem que ter o Espírito Santo, caso contrário você não dá conta de... Não, pode falar. E se eu falando do espinho da carne aí, pastor? E se eu for ver mesmo lá, Deus não tirou o espinho da carne. Não tirou, Paulo, né? Não. Foi até, né, a morte. A resposta dele ali foi assim, ó: Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando você estiver junto comigo, cheio do poder, essa fraqueza sua vai desaparecer. Mesmo que ela volta, mas isso é como um sinal, né? Então, mãe Carmen, é isso, sabe? É isso. Tem gente que tá dentro da palavra, pede, tá pedindo, tá buscando, tá suplicando e não recebe. Aí tem que ter intimidade com o Espírito Santo para ver direitinho o que a finalidade de Deus nessa questão, tá? É, porque se não tiver intimidade com Deus, ele só vai falar: eu não vos conheço. Exatamente. Né? E não vai então saber, tem né? que ter a intimidade com Deus. Eu, por exemplo, posso citar aqui, ó. Eu orei para Jesus alcançar minha mãe. Minha mãe detestava crente quando eu aceitei Jesus em 92. Inclusive, ela é uma das ouvintes assíduas do programa quando a gente tava tendo aqui o programa Louvor de Coração, que eu fazia aqui, né? Ela era ouvinte assídua. Então, o que acontece? Eu orei 25 anos. Tem mais ou menos uns 7 anos atrás que ela brandou o coração e recebeu Cristo. Mais 25 anos de oração, crendo na palavra, dentro da palavra, obedecendo a palavra. Só que aí eu sabia que existia uma variante de Deus aí que tem um tempo determinado. Passou-se 25 anos para Deus moer o coração dela. Ou seja, Deus ouviu, só que foram 25 anos. Então assim, é uma variante que não é bem do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. Amém.
Glória a Deus. Olha quem chegou aqui. Pastor. Vamos cumprimentar nossa irmã? Vamos, porque os irmãos estão louquinhos para ouvir a voz dela Meu aqui. Deus. A paz do Senhor, uma glória. Que alegria ver a irmã Paz do aqui. Senhor, pastor Rosivan, Como é que pastor. tá? Tudo Paz do bem? Senhor, irmã Carmen. Paz do Senhor. Irmão Arisvaldo. Eita, Por sinal, meu né? cunhado, né, que ansiava ter ele aqui mesmo, conosco, eu né? é mesmo, assim, É. agora eu caiu a ficha, eu não Caiu a sabia, eu ficha? sei que era, mas na verdade não tava nem... Não tava ligado, não né? tava ligado. Então tava na correria ali, sem tempo de chegar mais Amém. cedo, né? Mas Glória nós chegamos, a né? Eu Deus. falei pra Amém, Mancar, que bom. Mancar, me socorre, pelo amor de Deus. Amém. E ela tá bondosamente chegou aqui, né? Graças a Deus, né? Tem alô pra mandar pra esse povão aí, irmã Carmen? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, Tá. pastor. Irmã porque Carmen, eu tô com louvor, eu tirei ele, mas eu vou preparar aqui. Tá com louvor que não me sai da mente Os aqui, é um irmãos louvor tá antigo. assistindo, tá aí conosco, mas até agora não... É, vamos rodar um louvor antigo aqui, bonito. Então, vamos. Sabe qual que é? Pode rodar? Ó, Pode. Mara Lima, Luz da Cidade, lá Glória a na década Deus. de 90 e pouquinho. Muito bom. Lindo, lindo, lindo louvor, viu? Vamos rodar e vocês vão ouvir. A todos vocês que estão nos assistindo, o programa, é claro, das Intercessoras do Reino, com muita alegria, com muito prazer, nós estamos aqui, levando a palavra de Deus aos vossos corações. Vamos ouvir para a glória de Deus. Este sol que agora brilha, no universo aquecendo a terra, não existirá. E a lua que ilumina a noite, tão formosa quando está cheia, não existirá. E as estrelas todas cintilantes são tão belas lá no firmamento, não existirão. Porém existe um lugar que não precisa de um sol brilhante ou noites de luar, pois a glória do Senhor ali será. Será luz da cidade. Meu querido irmão, resplandeça a luz de Deus em ti. Recebe este louvor prelevo espiritual da sua que a fé. terra ficará inerte em meio à escuridão. Este mundo ficará abalado quando o pleno dia e negra noite se tornar. Porém existe um lugar que não precisa de um sol brilhante ou noites de luar, pois a glória do Senhor ali será.
Glória a Deus, aleluia. Irmã Glória, vamos fazer a oração agora, passando a palavra ali, né? Ele é cordeiro de sacrifício hoje. Irmão Sócio falava para nós lá na congregação da Vila da Paz que a pessoa que vai trazer a palavra é como cordeiro do sacrifício, né? E eu achava até interessante que negócio. Aí um dia me chamaram para levar uma palavra ali no Bar Popular. Eu disse, meu Deus do céu, né? Que o negócio é sério mesmo. Vira cordeiro do sacrifício, né? Então o nosso irmão Arisvaldo é o cordeiro, mas o irmão Arisvaldo está preparado. Está preparado, isso aí. Desde que eu conheci esse menino aqui, ele já dava assim, com a espada em punho mesmo. Eu admirava demais ele quando já tá com hobby, ela né? afiada, como diz o louvor tem um louvor dos Benedito Felizardo, mais um outro canto, uma dupla, dizendo assim, a fio da espada. Eles cantam muito, viu? Lindo demais o louvor. Os Mensageiros da Última Hora, de Curitiba, Paraná, a fio da espada. Então eu lembrei aqui, né? A então já descobre esse louvor aí, para passar no final aí. Amém, glória a Deus, pronto. Então, é isso depois aí. Da palavra, né? Amém, verdade, desse jeito. verdade. Marisvaldo, uma bênção nas mãos do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu tenho muita honra. Me sinto honrado de ter ele como meu cunhado. Glória a Deus. É orar então, Maria Carmen? Vamos orar, passar para o irmão, que o pastor Osivan queria passar 1 hora para ele. Meu Deus do céu. Não vai ter mais 1 hora jamais. Viu? Eu queria ouvi-lo pelo menos 1 hora. Tá satisfeito já. Aí tem bagagem. Pra glória de Deus. Mas isso é bom, né? O obreiro tem que estar sempre preparado mesmo. É verdade. Mas não é só o obreiro não, né, pastor Rosivan? Todos nós. É o crente, né? Todo crente. Uma certa vez, conversando com umas irmãs, e sobre certos costumes em uma certa denominação, certo. E ela me disse, irmã, mas lá o pastor cobra dos dirigentes, cobra quem tem cargo. Eu falei, mas o pessoal, a igreja não vai pro céu, não? É só os dirigentes, só os obreiros que vai pro céu? Então, não é que fica a igreja, né? Então tem que ser preparado, né? Não é só os obreiros, não, é todo mundo. Todo mundo. Então vamos orar, né? Vamos orar. Altíssimo e glorioso Deus que está nos céus. Querido eterno queremos Deus, que o Senhor está no nosso meio nesta noite, neste lugar. Nós e nós queremos agradecer por essa rica oportunidade que nos tem concedido. Aqui está, Senhor, o teu filho que nesta hora que nos dá a tua palavra. E nós pedimos, Senhor, que o use como instrumento, Senhor. Que os seus lábios sejam um canal de bênção nesta noite para nossos ouvintes, ó Deus Santo. Deus de misericórdia, só o Senhor que conhece as necessidades dos nossos ouvintes e a nossa também. O Senhor é o Deus que perscruta o nosso coração, nossas intenções. E eu sei que o Senhor tem uma palavra preparada para cada um de nós, porque a tua palavra é como espada de 2 gumes que corta para um lado e para o outro. Aleluia. Se conosco, nós pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Presbítero Arisvaldo nesse momento. Aleluia. Graças a Deus de estarmos aqui na rádio. Tem um ditado que diz: onde tem um rádio ligado, tem um ouvinte bem informado, e informado pela palavra de Deus que vai falar aos nossos corações nessa noite, aonde estiver o alcance desta rádio web, que se chama Graça e Paz. Só o nome já diz quase tudo. Quero meditar uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o qual Marcos escreveu, um versículo bastante conhecido, do capítulo 16 e o versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós fomos olhar para o contexto desta palavra, aonde fala da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E logo depois disso, nos diz a palavra do Senhor, que quando Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, foram ao sepulcro,
levando as suas iguarias para perfumar o corpo de Cristo. Nos vai falar a palavra do Senhor que ali tinha um varão assentado de branco e disse para ela: o que vós procurais aqui? Ele já ressuscitou. E nos diz a palavra do Senhor que ele deu a ordem para elas: ide e anunciai aos outros. Outros quem? Os discípulos que estavam reunidos no cenáculo. E quando chegaram ali, Madalena, e anunciou aos discípulos dizendo: olha, Jesus Cristo ressuscitou. E eles não queriam acreditar. Ou seja, antes da morte do Senhor, ele havia falado para eles, porque ele estava com eles, de todo o processo de morte e de ressurreição. Mas eles não acreditaram, não creram na palavra de Maria. Foi tão certo isso que o mestre, mesmo sabendo, chegou e manifestou a ele, estando eles reunidos. Ele disse: eis-me aqui. Oh, eu vejo isso aí. Quando eles depararam e vendo que era o mestre, que havia tido ressuscitado. Eu creio que a palavra nos diz, mas eu creio que um olhou para o outro e disse: é o nosso mestre, é o nosso Salvador. Ele ressuscitou e vive eternamente. E nesse aparecimento, quando aqui Marco expressa, e ele fala, o Senhor Jesus Cristo, ele dá uma ordem, porque se nós formos observarmos esse ide, ele disse para eles: agora, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se nós formos observarmos, amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, quantos e quantos nos rincões deste mundo, do nosso Brasil, que não conhece esse poder dessa palavra salvadora. Foi por isso que o mestre deu a ordem imperativa: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho. Por isso que nós, depois que nós aceitamos este evangelho, que nós tornamos verdadeiros discípulos do Senhor. Essa ordem agora chegou na minha vida. Por quê? Porque eu aceitei este evangelho também na minha vida. Porque quando nós olhamos para a criatura que Deus criou, se nós formos olharmos toda a sua criatura, desde o começo do início, quando o homem veio à queda, ou seja, por uma simples desobediência, decaiu no estado pecaminoso. E se formos olharmos para a palavra do Senhor, todas as suas criaturas foram muito bem feitas pelas suas mãos. Deus sempre quis um relacionamento com o ser humano, com o homem e com a mulher. E por isso nós vemos o quão é bom aqueles que anunciam as boas novas de salvação, que chega aos corações daqueles que ainda não tiveram o encontro com a palavra, com o evangelho genuíno da parte de Deus. Nós não podemos ficar calados, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que deu a ordem. Lá em São Mateus capítulo 28, versículo 19, ele disse: ide por
todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não tem companhia melhor, amado, querido ouvinte. Se você ainda não aceitou esse evangelho que transforma, um evangelho que liberta, um evangelho que cura, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te convido nessa noite a abraçar este evangelho, porque a ordem foi nos comissionado para pregar, para chegar aos ouvidos. Quando Paulo expressa aos Romanos capítulo 10, versículo 17, ele diz que de certo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E eu creio que nesta noite este evangelho está soando na tua alma, no teu espírito. Basta tão somente dar lugar, como um dia eu dei lugar para este evangelho, porque eu não conhecia este evangelho. Eu andava nos meus próprios caminhos, eu andava fazendo as minhas próprias intenções, meus próprios propósitos, pensando que estava agradando esse Deus do evangelho, por intermédio do teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou e nos garantiu a vitória para todo sempre, na bendita pessoa dele, por intermédio do agir e do trabalhar do Espírito Santo do Senhor na minha e na sua vida, se você dá lugar, porque é o Espírito Santo do Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é só ele que faz o milagre no teu entendimento, para que você venha entender o plano de salvação de Deus na sua vida. Ele já fez tudo por ti e por mim. E por que não falar deste evangelho? Quando Paulo expressa, escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele disse assim, ó: se anuncio o evangelho, não tem de que me gloriar-me, pois é-me imposto esta obrigação, e ai de mim se eu não anunciar este evangelho. O apóstolo dos gentios, que interessava tanto em expressar deste amor, que importava tanto pelas almas, porque eu vou dizer uma coisa, aqui nessa face da terra, se anunciamos este evangelho, eu não tenho hipótese nenhuma de me gloriar, porque a obra redentora foi toda dele. Ele pagou um alto e sublime preço pela minha alma e pelo meu espírito. Foi por isso que Paulo falou: se anuncia o evangelho, e seguindo a ordem do ide do Senhor, é pregando às nações, pregando aos gentios, para que esse evangelho chegasse a nós. Teve preço muito alto, que já foi pago pelo Senhor, e depois pelas renúncias dos apóstolos e dos profetas, que firmemente sofreram, que padeceram, levando este evangelho genuíno. É dos motivos de não nos calarmos. Nós somos um porta-voz de Deus aqui nessa terra, para proclamar este evangelho que traz paz.
Este evangelho que traz confiança, esse evangelho que traz esperança. Muitos e muitos estão com a esperança abatida, não tem a quem socorrer, não tem a quem dar amparo para ele ou para ela nos momentos difíceis da vida. Mas eu te digo uma coisa nesta noite, pela infinita misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixe o Senhor habitar em sua vida, deixe o Senhor tirar essa angústia que está dentro do seu ser, da tua alma. O Senhor trabalha de uma forma toda especial. Quando o Tito expressa no capítulo 2, versículo 14, ele disse assim: ele deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para ti um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Oh, aleluia! Toda honra, glória ao nome do Senhor. Quando falamos deste evangelho, sabemos que ele é transformador. Paulo escreve aos 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ele disse assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, lhe parece loucuras e não pode entendê-las, porque só são discernidas e interpretadas espiritualmente. Eu, quando estava andando no natural, só enxergava as coisas aqui da terra, só enxergava os prazeres aqui da terra, que passam rapidamente, mas eu não tinha um alívio para a minha alma, eu não tinha alívio para o meu espírito. Mas um dia o Senhor, com um braço forte, com as tuas mãos estendidas pelo teu evangelho, ele disse: vem, filho meu. Oh, aleluia. Foi o que o pastor disse aqui: vinde, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantos estão oprimidos nas drogas, no alcoolismo, tentando satisfazer o teu ego, tentando achar uma alegria, mas uma alegria passageira. Mas eu te digo, a Bíblia tem a resposta para você nessa noite. Não importa a tua situação. Quando o evangelho chega, o salmista Davi falou assim: o Senhor me tirou de um charco de lodo, do lamaçal do pecado. Oh, aleluia. Quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: porque todos nós pecamos e destituídos estão da glória de Deus. Então cabe todos aqueles que são naturais, que não entendem o plano de Deus na sua vida ainda, e nunca vai entender se você não der lugar para o Espírito Santo do Senhor trabalhar e te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós cremos nesta palavra, neste evangelho que o Senhor expressou e disse e deu a ordem para cada um de nós. Quando olhamos na palavra do Senhor, que se encontra em Atos dos Apóstolos, vai nos dizer ali uma passagem de Filipe, quando eles saíram de Jerusalém, da festa que estava acontecendo ali. Filipe, o Espírito Santo do Senhor dá ordem para ele. Nós vamos expressar um pouquinho o que é ser natural, não entender as coisas de Deus.
Mas oxalá que tem homens e mulheres de Deus que anunciem esse evangelho para aqueles que não têm esse entendimento ainda. Mas Deus é o Deus que faz o milagre no teu entendimento, para você entender a vontade e o querer dele na sua vida. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Nós fomos olharmos na palavra do Senhor, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nos diz que ali, Filipe saindo da festa ali de Jerusalém, o Espírito Santo do Senhor disse para ele: desce, Filipe, em direção a Gaza. E Filipe imediatamente obedeceu à voz do Senhor. E quando o Espírito Santo disse a Filipe, no versículo 29, disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te, ajunta a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Imediatamente ele falou, e ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse no carro e se assentasse. Oh, aleluia! Aqui nós vemos o que é que nós dissemos agora há pouco, a respeito do homem natural, de não entender os planos, as coisas que são do céu. Mas este homem aqui me chama muita atenção, que quando ele estava em Jerusalém, ali ele não achou ninguém, porque eles estavam ali numa reunião solene, adorando ao Deus do universo, que criou todas as coisas, que está por cima de todas as coisas. Mas ali naquela reunião, ninguém se aproximou deste homem para falar do evangelho genuíno. Mas o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, disse aos ouvidos do evangelista Filipe: olha, vai descendo uma carruagem, Filipe, aparelha-te perto dela. Oh, coisa boa é ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer para salvar uma alma, porque vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E nos diz a palavra do Senhor, amado, querido ouvinte, irmãos que estão ouvindo este evangelho genuíno nesta noite, pela permissão do nosso Deus, oh aleluia, que Filipe perguntou, indagou a ele: entendes tu o que lê? E aquele homem disse para Filipe: como entenderei eu se não tem ninguém que me ensine? Ali estava o homem na vontade de Deus, Filipe, obedecendo o ide do Senhor, e estava semeando a palavra naquele exato momento. E nos diz a palavra do Senhor que aquele homem lia lá em Isaías: ele foi morto, foi levado como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. E nos diz a palavra do Senhor que Filipe imediatamente, já pegando, vamos dizer aqui, aquele gancho daquele homem naquele momento, ele fala, o homem disse para ele: ele está falando dele mesmo ou está falando de outro? Oh, aleluia! Mas ali tinha um ensinador que já tinha aprendido do Senhor, cheio do Espírito Santo do Senhor, cheio da sabedoria que vem do alto. Oh, a diferença, meu amigo, é essa, daquele que serve esse Deus que é dono de todos os mistérios, que sonda nós de dentro para fora. Deus sabe essa angústia que você está passando. Deus sabe o problema que está te assolando.
mas o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, ele tem uma palavra para você nessa noite. Crê no Senhor Jesus Cristo, como esse homem que creu, e foi tão bom o papo que Filipe estava com ele, a prosa que Filipe estava dialogando para com ele. Ele entendeu o plano de salvação. Ele entendeu que ali Isaías estava falando do Cordeiro Divinal. Daquele Cordeiro que João também avistou de longe. João sabia, mas João expressou em alta voz, no meio da multidão. Ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia! Louvado, engrandecido é aquele que vive, é aquele que reina pelo teu evangelho, que salva, que transforma. Aquele homem, nos diz a palavra do Senhor, que não perdeu a oportunidade. Quando ele estava tão entusiasmado, ele estava alimentando tanto daquelas palavras. Veja bem o que a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que trabalha no interior do mais vil pecador. Oh, aleluia! E ali ele pôde entender o plano de salvação. Ele entendeu tanto aquelas palavras que Deus abriu o entendimento daquele homem. E nos diz a palavra do Senhor que antes mesmo, olha, quando eles estavam naquela carruagem ainda, ele tinha entendido tanto o plano de salvação que ele chegou na beira de um ribeiro. E ele disse para Filipe: eis aí a água. O que me impede de eu ser batizado? Oh, aleluia! Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Querido, amado irmão, amigo que está nos ouvindo, é por isso que Paulo expressa os 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Oh, amados e queridos irmãos que estão ouvindo esta rádio, aonde estiver chegando, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É por isso que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque há vários tipos de evangelho por aí, mas nós que pregamos este evangelho, que recebemos com todo o prazer na alma e no espírito, nós olhamos a reação deste homem nessa carruagem. Nós vemos que ele teve um encontro com o Senhor naquele dia, e ele almejou já ser batizado por Filipe. E Filipe, nos diz a palavra do Senhor, que imediatamente eles desceram da carruagem e batizou aquele homem. Oh, aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Foi por isso que um diálogo com o Senhor Jesus Cristo teve para com Nicodemos, quando o Senhor disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Veja bem, amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, o poder que tem esta palavra. Quando o homem, a mulher dá crédito para ela, imediatamente o Espírito começa a trabalhar no âmago da tua alma e do teu espírito, porque a alegria fundamental aqui nessa terra só encontramos em Cristo Jesus nosso Senhor. O refrigério para nossa alma só encontramos na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador. Ele é o mediador, ele é o redentor, ele é o único que pode tirar a angústia do ser humano. Ele é o único que pode visitar a tua vida por intermédio do teu Santo Espírito e te dar alegria e paz de verdade. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor.
É por isso que eu não me canso, eu não me calo de testemunhar e de falar do amor de Deus, de falar que Ele é poderoso. E voltando um pouquinho no diálogo que o Senhor estava tendo com Nicodemos. Nicodemos era um rabino, mestre de Jerusalém, e ele disse assim: mas como pode, Senhor, eu já sendo velho voltar no ventre da minha mãe novamente? Eu quero te chamar aqui uma atenção de um homem natural que não entende as coisas do homem espiritual. Certa feita o Senhor Jesus Cristo: se eu vos falo das coisas terrenas, vocês não entendem, e se eu vos falar das coisas de cima, que são do céu? Aí, para entender, só tem que ter o Espírito Santo na sua vida, na minha vida, para entender o plano de salvação. Oh, aleluia! É por isso que eu não canso de expressar e de falar deste evangelho. Paulo, expressando aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele disse lá: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos e depois dos gentios. Oh, aleluia! E eu não me envergonho em hipótese nenhuma de falar que um dia o Senhor me libertou. Quando João fala: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque conhecemos a verdade, conhecemos o evangelho que transforma e que liberta, o evangelho que dá vida e vida com abundância, o evangelho que sacia o ser humano, que sacia o mais vil pecador, porque o Senhor veio salvar e buscar os que se havia perdido. Veio para os seus, mas os seus os rejeitaram, que foi os judeus. Mas todo aquele que aceitou a Ele, Deus lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Oh, amigo querido, ouvinte deste evangelho nessa noite, Deus te chama de filho. Você não é criatura, você agora tem que ser filho. E o filho quer fazer a vontade do Pai. O filho quer seguir o exemplo do Pai. Que exemplo maior que Deus deu por intermédio de teu Filho amado Jesus Cristo, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu agradeço a rica oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. E pastor Rosivão, olha aí. Que palavra, mensagem poderosa! A glória de Deus. É uma palavra assim que eu falei, comentei aqui no Face, né? É como assim soprando assim da nossa memória. É, eu vi ali. Trazendo assim a lembrança quanto Deus nos amou, né? De uma tal forma. E nós muitas vezes somos tão ingratos, né? Mas que Deus tenha misericórdia e nos ajude a prosseguir, porque, como eu sempre digo, né? Aqui é um deserto que nós estamos atravessando, né? Graças a Deus que Deus está lá em cima, né, pastor Rosivão? É verdade. Carmen, pastor irmão Arisaldo, né? Deus te abençoe grandemente, irmão Arisaldo. Amém. Que nunca falte sobre a sua Jesus. cabeça essa unção do Espírito Santo na sua vida. Essa graça para poder falar, né? Verdade. Aleluia, glória a Deus. Que coisa boa, né? Então, pastor, você preparou aquele louvor aí? Preparei, então com aquele louvor. Já é 21 horas, Do 54 jeito minutos e 15 segundos na cidade de Mineiros, na Rádio Web Graça e Paz. Amém. Assembleia de Deus. Glória Aleluia. a Deus. Vamos ouvir esse louvor para Então, finalizar? Os mensageiros da última hora, fio da espada, para fechar este momento tão lindo que glória Deus a Deus. preparou. Escute Oferecendo a todos os aí, ouvintes, né, pastor Rosivão? para todos. Aleluia.
Este louvor oferecemos a todos os missionários, todos que estão trabalhando na obra de Deus. Pela fé abracei minha cruz e por nada posso deixar. Prometi ser um fiel soldado e do cabo do arado não posso largar. O inimigo armou emboscada, esperando meu tombo ficou. Mas o anjo que guarda o crente quebrou a corrente e me fez vencedor. Nem o mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei. Nos confrontos da longa jornada, no fio da espada eu confiarei. Se não fosse a graça de Cristo, estaríamos todos perdidos. Do feroz e cruel inimigo, há muito teria nos tragado vivo. Pra vencer este tal inimigo, é melhor de joelhos no chão. E a espada desembainhada é a salvaguarda de todo cristão. Sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei. Nos confrontos da longa jornada, no fio da espada eu confiarei. Nem o mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei. Nos confrontos da longa jornada, no fio da espada eu confiarei. E as lutas que estás passando, em dois olhos contemplando. Lindo louvor, né, pastor? Da glória de Deus! Ah, coisa boa, hein? A minha alma tá igual a corça que a senhora falou. Ai, Jesus, maravilhoso. Amém, coisa boa, sentir a presença, né? São exatamente 21 horas e 57 minutos. Eu quero aqui agradecer, né, o presbítero Arisvaldo por ter atendido o pedido, né, que a gente fez o convite ali, ele já prontificou, né, comparecer. Jesus abençoe a vida dele. Depois eu vou estar passando o link aí de toda a gravação pro presbítero irmão Arisvaldo, né, no YouTube, para ele poder acompanhar depois aí os melhores momentos aqui na Web Rádio Graça e Paz, a Rádio do Povo de Deus. Isso aí. E também agradecer a todos os ouvintes, né, que ficou com a gente aqui todo o tempo, né, tem uns que desde o início tá ligadinho conosco. É verdade. Jesus abençoe a cada um dos irmãos. Sem eles nós não conseguiríamos nem fazer o trabalho, verdade, né? Todos vocês, Deus abençoe em nome de Jesus, pela rádio, pela live. Tem gente nos ouvindo, tem gente nos assistindo também, né? E tem gente que ainda vai assistir. E que vai assistir também no YouTube, inclusive aí na nossa página, né? pr.rosivanmatos. Vamos estar disponibilizando daqui a pouquinho já toda essa gravação, sem cortes e sem travamento. Vamos então aproveitar que o pastor Rosivan hoje ele não falou muito, né, assim. Não, mas eu fazer a oração final aqui hoje. Amém. Vamos orar por todas essas pessoas. Eu confesso, depois passou o Rosivan assumiu esse turno ali, eu achei bem melhor, sabe? Graças a Deus, não é desmerecer ninguém, mas assim, o pastor Rosivan, ele tá sempre interagindo, né? Isso é muito importante, glória né? a Deus. Interessante Deus que às vezes a minha esposa acompanha e fala, você fala demais, o programa é das irmãs, elas que tem que falar. Eu acho muito importante a minha esposa de vez em quando participação do nosso irmão, eu acho muito importante, sinceramente. Amém. Glória a Deus. A gente faz isso com alegria. Amém. A gente não consegue esconder. A Bíblia diz que como poderia esconder uma cidade edificada, né?
as suas luzes de fato vai, ou como poderia pôr um velador debaixo da cama, né? Isso. Então, é a alegria do Espírito Santo Glória no a Deus nosso por coração, isso. né? Vamos orar agradecendo a Deus. Vamos aos orar. queridos rádios ouvintes, irmãos de perto e de longe, é nós de cá e você daí ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho da sua audiência, por permanecer conosco aqui no programa das Intercessoras do Reino. Deus te abençoe, tá bom? Lembrando que amanhã, aos irmãos de Mineiros que estão nos acompanhando, nós temos a nossa Santa Ceia do Senhor a partir das 19 horas no Templo Central, aqui na rua 22, quadra 4, lote 8, setor aeroporto, do ladinho do supermercado Compre Bem. Deus te abençoe você, em nome de Jesus. Oremos. Querido e eterno Deus, maravilhoso Pai, com muita alegria, com muita satisfação no meu coração, depois desses louvores, depois de testemunhos, depois da tua poderosa palavra, que traz esse evangelho genuíno, que muda, que traz alegria para nossa alma, que é como injeção de ânimo, depois do Senhor nos alegrar, de nos confraternizar através desse sistema de comunicação, mesmo trabalhando aqui, mas eu me sinto como uma confraternização, reunido com os teus servos dentro desse estudo. Senhor, a irmã Carmen, a irmã Glória, o presbítero irmão Arisvaldo e os queridos rádios ouvintes que estão do outro lado, que estão nos ouvindo, nos assistindo e que posteriormente também vai nos assistir. De igual modo, o Senhor o abençoe, pois a tua bênção, ela não acrescenta dores, ela nos traz alegria. A tua bênção orienta, a tua bênção renova, a tua bênção restaura, a tua bênção orienta, a tua bênção traz alegria absoluta para a alma do homem. A tua bênção é que todos desejam, porque a tua bênção, Senhor, é que nos faz ir para o alvo, que é o Senhor próprio, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, oxalá que, quem sabe, esta noite poderemos sair da terra, poderemos não mais estarmos, quem sabe nesta madrugada, não sei, deixarmos esta terra de tanto sofrimento e dor e adentrar em um lugar que muito almejamos, este lugar que muito vai nos surpreender, como diz o teu servo Paulo, aquilo que os olhos ainda não se viram e os ouvidos não se prepararam para ouvir, estaremos ouvindo. Senhor, é isso que eu quero. Eu sirvo a ti, Senhor, não é por posição, e eu creio que todos que estão me ouvindo também. Senhor, obrigado pela salvação, pela graça, pela bênção, pelo cuidado, pelo carinho, pelos céus, por tudo que reservaste a nós. Eu te agradeço desde sempre, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui, irmã Carmen, irmã Glória, presbítero Arisvaldo e você do outro lado da mesa apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as mais ricas e eternas consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos diz amém. Amém. Deus te abençoe e que a luz de Cristo resplandeça sobre você. Até a próxima, em nome de Jesus. Tem anjos aqui, irmãos, segure o anjo. Tem anjos aqui, irmãos, é mistério santo. Tem anjos aqui tem. Vem trazer vitória, pegue agora a sua também. Tem anjos aqui.